Chegamos aqui às funções complementares, chamadas pela tradição gramatical de termos integrantes, funções sintáticas complementares, que são os complementos verbais, no caso, né, o objeto direto, o objeto indireto ou complemento relativo, o complemento nominal e os predicativos do sujeito ou do objeto. Tá bom? Então, o objeto direto, que é o primeiro componente aí entre as funções sintáticas complementares, o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Tá bom? Então, o verbo transitivo direto postula ou pressupõe, né, ou subentende um sintagma nominal que lhe complementa o sentido, né? Ele complementa a predicação. Né? Não é nem o sentido, é a predicação. Vamos evitar falar em sentido, tá bom? Então, por exemplo, o bom filho respeita os pais. O verbo respeitar é um verbo em cuja predicação se pode pleitear um complemento. Respeitar alguém, algo, alguma coisa, não é isso? Então, é um verbo que apresenta essa característica predicacional, né? Respeitar algo, alguém. Então, os pais, objeto direto. O segundo exemplo que eu escrevi aqui é uma citação. Eu vou até escrever aqui. João Cabral de Melo Neto. Uma citação do João Cabral de Melo Neto, né? Morte e Vida Severina. A vida de cada dia hei de comprá-la. Então é interessante que nesta sentença aparecem dois objetos diretos para o verbo comprar. Né? A vida de cada dia, vírgula, cada dia hei de comprá-la. Ou seja, cada dia hei de comprar a vida de cada dia, que aparece retomada pelo pronome obliquátono, pelo crítico acusativo de terceira pessoa. Então são dois objetos diretos. A esse fenômeno sintático você chama de objeto direto pleonástico, ou seja, a sentença iniciar-se com o objeto direto e retomar essa função sintática, retomar essa categoria nominal, né? Esse objeto, posteriormente. Né? Alguns estudos linguísticos chamam isso de topicalização. Né? Ou seja, você topicalizar um elemento dando-lhe relevo semântico. Né? Estratégia de tópico, na verdade. Ou seja, topos, lembrando que topos é lugar. Né? Topicalizar é inserir em algum lugar, digamos assim. Tá bom? São dois objetos diretos. Um deles é pleonástico. Né? Pleonasmo é o uso de um elemento desnecessário à compreensão, né? Desnecessário à sintaxe, desnecessário à composição, à estruturação da sentença. Né? Aí você chama de pleonasmo. Bom. A segunda função sintática complementar é o objeto indireto. Aí eu coloquei aqui o objeto indireto barra complemento relativo. Né? A gente já explicou na última aula, na última interação, eu não me lembro bem quem me perguntou isso, a gente explicou que alguns autores consideram que o autêntico objeto indireto seja o pronome oblíquo lhe, pronome oblíquo dativo, né, de terceira pessoa, lhe. Isto é, se não houver possibilidade de substituir o complemento preposicionado pelo pronome lhe, seria um sinal, uma marca sintática que descaracterizaria esse objeto indireto. E aí se criaria ou se propõe a nomenclatura complemento relativo. Tá bom?
Então, para simplificar as coisas, vamos dizer que complemento relativo é o objeto indireto, entre aspas, né, que não pode ser substituído pelo pronome lhe. Então, na primeira sentença, veja, ofereci-lhe meus préstimos, né? Então, o verbo oferecer é bitransitivo, meus préstimos, objeto direto, e o lhe, objeto indireto. Oferecer algo a alguém. Esse a alguém é o complemento preposicionado. Ou seja, virtualmente o lhe é um sintagma preposicionado, né? Então aqui não há dúvida, todos chamam esse lhe aqui de objeto indireto. Já no nosso segundo exemplo aqui, segunda oração, segunda sentença que eu escrevi, José precisa de cuidados. Então aqui nós temos o verbo precisar, em cuja predicação se pode subentender ou postular um complemento regido de preposição, um complemento associado a ele por intermédio da preposição de. Então esse complemento, há uma certa tendência a chamá-lo de complemento relativo e não de objeto indireto. Tá bom? Como eu me posiciono com relação a isso? Eu acredito ser desnecessário, sobretudo para a educação básica, tá? Na educação básica, você pode chamar tranquilamente tanto ler de ofereci-lhe meus préstimos, quanto o de cuidados, de José precisa de cuidados, os dois complementos, você pode chamar de objeto indireto, ou seja, por essa ótica simplificada, por assim dizer, que é abraçada pelo Celso Cunha, inclusive, objeto indireto é o complemento associado ao verbo indiretamente com auxílio de preposição. E aí a gente abandonaria um pouco essa polêmica diacrônica, essa polêmica aí na passagem do latim para o português. Chegamos aqui à terceira categoria, a terceira subtaxonomia aí das funções sintáticas complementares, que é o complemento nominal. O complemento nominal é similar ao complemento relativo, com a distinção óbvia, né, clara, que o complemento relativo é complemento verbal. E o complemento nominal, obviamente, como diz a nomenclatura, é o complemento do nome de um substantivo, de um adjetivo ou, mais raramente, de um advérbio de base nominal, né? Então eu escrevi duas sentenças. O povo brasileiro tem esperança em dias melhores. Então, em dias melhores é um sintagma preposicionado que complementa a predicação do substantivo esperança. Lembremos que essa questão de complementar, essa questão de complemento ou não complemento, tem cunho não só gramatical, mas também semântico, né? A gente já tem discutido isso, a gente tem falado muito isso. Ou seja, a regência não é um fenômeno somente sintático, é um fenômeno semântico também. Ou seja, a semântica tem poder de influenciar os processos de regência. Então, esperança seria, por assim dizer, um substantivo transitivo demandando ou postulando em sua predicação um complemento preposicionado. A propósito, o complemento nominal é sempre um S-prep, é sempre um sintagma preposicionado. Não existe complemento nominal que não seja preposicionado, tá bom? Então, em dias melhores, é complemento nominal, ou seja, complemento do nome esperança. A segunda sentença eu fiz de propósito, né, uma ambiguidade sintático-semântica. Né? Porque, veja, o medo do marido a levou à separação. Então aqui nós temos uma expressão preposicionada, né, no interior de um sintagma nominal sujeito. Né? Ou seja, sujeito simples e explícito, o medo do marido. Né? Com o verbo levar aí,
funcionando como bitransitivo, ou aparecendo como bitransitivo. Levar X a algo, né? Então, o medo do marido levou à separação. Levou X, levou Joana, levou Maria, levou Carla, enfim. Nós temos essa marca gramatical de feminino, só isso. O medo do marido a levou à separação. E qual é a ambiguidade? A ambiguidade é que nós não sabemos se esse medo era da mulher que se separou ou se esse medo pertencia ao marido, que era muito medroso e que por isso ela também se separou. A gente não sabe quem sente medo, se é a mulher ou o marido. Olhem a sentença e vejam se não é verdade. Nesse caso, se o medo pertence ao marido, temos uma expressão preposicionada genitiva, isto é, que exprime posse. Então seria adjunto nominal. Mas se o medo pertence a ela, ou seja, se é ela que tinha medo do marido, aí é complemento nominal. Perde-se a característica genitiva, né, de posse, então passa a ser um complemento nominal. É algo interessante. Isso acontece na sintaxe do português. Alguns sintagmas, alguns S-preps acabam gerando essa ambiguidade sintático-semântica. E aqui, finalmente, chegamos à última subtaxonomia entre as funções sintáticas complementares, que é o predicativo do sujeito ou do objeto. E aí a gente retomou lá as sentenças que a gente já escreveu lá em cima, né? Ou seja, a Olivia é um bebê saudável. Um bebê saudável é o predicativo do sujeito, introduzido explicitamente pelo verbo transpositor, pelo verbo predicador, pelo verbo de ligação é. E fizemos o nosso presidente, né? Nós temos o predicativo do objeto direto, aí, que é representado pelo clítico acusativo. Bom?